Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre ressentimento, né? O que é o ressentimento na psicologia, né? Na psicanálise? Porque no senso comum, no dia a dia, a gente ouve muito essa palavra, né? Você é ressentido, fulano é uma pessoa ressentida, ressentido. Mas o que é de fato o ressentimento? A gente pode dizer, a grosso modo, que o ressentimento é uma continuação da mágoa, né? Um upgrade da mágoa, digamos assim. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você ganhe um tapa de alguém te deu um tapa. Naquele momento, aquele tapa, né, aquela agressão vai doer. Mas aquela dor, passou um dia, 2 dias, aquela dor já vai ter passado. Mas tem pessoas que optam por manter aquele sofrimento, né? Mas por que eu ganhei aquele tapa? Eu não merecia aquele tapa, eu nunca bati, por que me bateram? Por que fizeram isso comigo? Esse é o sofrimento, é o ressentimento, é você ficar ressentindo sobre aquela situação, né? Outro exemplo, por exemplo, vamos fazer uma analogia aí, a comida requentada, né? O que as pessoas falam? Vou requentar a comida. O que é requentar? É esquentar de novo, né? É esquentar novamente. Então, ressentimento é sentir de novo, sentir novamente. Ressentimento, sentir de novo aquele sentimento. Então, muitas pessoas, muitas optam por ficar sentindo aquele sentimento daquele momento, né, de uma traição, de algo que ela passou na vida dela, que a magoou, ficar sentindo aquilo por várias vezes, sentindo muito tempo. Esse é o ressentimento, né? A mágoa é aquela situação ali inicial. Você, por exemplo, foi traído por alguém no seu casamento, por alguém da família, por um amigo, amiga. Tá, teve aquela mágoa ali inicial naquele momento, você se magoou, mas a mágoa ela passa, né? A mágoa acaba. O ressentimento é o que fica, é quando a pessoa ela opta por ficar sentindo aquilo novamente, sentindo aquilo por várias vezes, né? O ressentimento, e vai sentindo e sentindo, e vai na cabeça sempre elaborando. E eu digo assim que a mágoa, o ressentimento e a vingança, elas andam juntas. Por quê? O ressentimento ele existe quando teve a mágoa inicial, né? Aconteceu um fato com você na sua vida, você se magoou e você optou por ficar sentindo aquela mágoa por muito tempo, pensando por que fez aquilo, por que me magoou, por que fez, eu não merecia. E aquilo vai virando um ressentimento, você está sentindo aquele sentimento por várias vezes. E quando a pessoa ela se torna ressentida, quando ela fica ressentindo aquele sentimento por várias vezes, começa a vir também um pensamento de vingança. E muitas das vezes a pessoa ela não se vinga de forma praticamente dita, né? Vai lá e se vinga e faz a pessoa passar pelo mesmo que ela passou. Mas ela fica vivendo aquela vingança na cabeça dela, né? A pessoa deita para dormir e começa a elaborar aquela vingança. Nossa, mas poderia acontecer o mesmo, aquela pessoa poderia encontrar alguém que faça o mesmo com ela, ou até pior. Então a pessoa, ela se magoou, ela começou a ressentir, sentir aquele sentimento da mágoa, e sentindo por várias vezes, por meses, por anos, e posteriormente começou a vir aqueles pensamentos de vingança. Às vezes a pessoa não vai se vingar, às vezes ela não vai, às vezes ela nunca mais vai ter convivência com aquela pessoa, mas ela fica mentalmente planejando, né? Poderia acontecer isso, tomara que se dê mal, tomara que aconteça isso, que aconteça aquilo. E isso faz muito mal, né? Tem uma frase que diz que raiva, né? O ressentimento é como se você tomasse um copo de veneno esperando que o outro morresse. Então, quando você está planejando, alimentando todo aquele sentimento ruim sobre alguém, sobre o que alguém fez com você, é como se você tivesse... não, né? De fato, a gente está se envenenando, porque a mágoa, o ressentimento, ele só traz malefícios. Então, você está se envenenando, mas esperando que o outro morra. Então, você fica projetando toda aquela raiva no outro, mas quem está se sentindo mal, está fazendo mal para você. E por que eu digo que a pessoa optou, né? Ela optou por ressentir? Porque o ressentimento é uma opção. A mágoa, muitas das vezes, não é, né? Claro que assim, quando a pessoa tem autoconhecimento, quando ela tem um controle emocional, ela se magoa menos, porque ela cria uma expectativa melhor do que as pessoas podem oferecer, né? Do que as pessoas vão oferecer.
Então ela acaba se magoando menos e por ter autoconhecimento ela sabe o seu valor. E a pessoa que tem autoconhecimento, sabe o seu valor, isso já basta para ela. Ela não espere que o outro a valorize, que o outro veja o quanto ela vale. Ela sabe o seu valor e isso já basta. Então, quando a pessoa não tem autoconhecimento, quando ela não sabe o seu valor, ela vai se magoar, consequentemente ela vai se ressentir. E por que o ressentimento é uma opção? Porque ele é um pensamento. É quando você opta por nutrir aquele sentimento, você vai alimentando, né? A gente é o que a gente, né? Tem aquela frase, né? Você é o que você come. Essa frase, ela diz respeito à comida, né? Alimentação e tudo mais, mas a gente pode pegar pelo viés do sentimento também. Você é o que você alimenta. Então, você quer alimentar ressentimentos, você vai se tornar uma pessoa ressentida, uma pessoa magoada, uma pessoa triste, né? Uma pessoa que... E o ressentimento, ele vai mudando até o caráter da pessoa, né? Por quê? Porque você passa a ser uma pessoa desconfiada, com medo, não vou me envolver mais com pessoas assim, porque já me magoaram uma vez, e se eu me envolver vão me magoar de novo. Então a pessoa começa a ficar reclusa, começa a não viver a vida, começa a não viver experiências, começa a se afastar, porque um dia alguém a magoou. Olha como a gente permite que as pessoas tenham um poder tão grande sobre a gente que acabam mudando o nosso caráter, mudando a nossa forma de ser, mudando a nossa forma de ver o mundo. Se a gente for analisar a Bíblia, Jesus foi muito traído, né? Não só por Judas. Judas, ele ficou como nome ali, o nome representando, né, a traição de Jesus. Mas ele foi traído pelos seus, né? Ele veio por um povo naquela época e as pessoas, porque ele veio, não o aceitaram. Então foram várias formas de traições que Jesus viveu, mas ele não mudou seu caráter. Ele não mudou sua forma de ser. Por quê? Porque ele sabia quem ele era, né? Ele é Deus, ele veio aqui com um propósito, como filho de Deus, para vencer tudo por nós, para ressuscitar no terceiro dia. Então, quando você se conhece, quando você sabe quem você é, não é o outro que te afeta. Então, veja um exemplo de Jesus. Quando ele foi traído por várias pessoas, por Judas, ele não mudou o caráter dele, não mudou quem ele era e não mudou o propósito dele, né? Que era morrer por você, por mim, por todos nós, ressuscitar no terceiro dia e nos esperar um dia para que nós vivamos, né? Com Jesus para todo sempre, pela eternidade. Então, Jesus não mudou o caráter dele quando ele foi traído. Então, não mude o seu também. Peça a Deus força, reflita em quem você é, ore e peça a Deus autoconhecimento. A gente pede tanta coisa, né? Material, quero um carro, uma casa, quero um emprego, quero que meu filho consiga aquela vaga na faculdade. Peça autoconhecimento, né? Faça como Salomão fez, peça sabedoria, porque a sabedoria, ela é uma dádiva, né? Peça conhecimento. Deus, eu quero me conhecer, me mostra quem eu sou, porque nós não nos conhecemos muitas das vezes, quem nós somos, o que nós fazemos, porque muitas das vezes a gente acha que nós somos o que nós pensamos, mas aqueles pensamentos que passam pela nossa cabeça não somos nós. Sabe quem nós somos? Aquela pessoa que parece que fica lá de fundo observando todo aquele pensamento. Então nós não somos esses pensamentos que vão e vêm o dia inteiro, 24 horas por dia na nossa cabeça. Nós somos aquela pessoa que fica lá no fundo observando. Então você tem poder de ação. Então não dê esse poder para o outro, porque o sentimento é seu. Não se vitimize e não culpe o outro pela sua tristeza, pela sua raiva, pela sua mágoa. Parece um pouco cruel falar assim, né? Nossa, mas como eu não vou culpar se foi o outro que me traiu, o outro que fez? Sim, você não é responsável pela atitude do outro, né? O outro, ele age como ele quiser, ele faz o que ele quer, você não é responsável pela atitude do outro. Mas como você recebe essa atitude, sim, é responsabilidade sua. Como você opta por lidar internamente com aquilo que o outro te fez, sim, é responsabilidade sua. Então, é interessante que você comece a refletir, né? Quem eu sou de verdade? Por que eu estou sentindo isso? Não permita que esses pensamentos vão e vêm, passam pela sua cabeça livremente. Questione os seus pensamentos.
Eu falo sempre, questione quem você é, o que você faz, por que eu ajo assim, por que eu trato uma pessoa mal, sendo que aquela pessoa não me fez nada. Será que eu tô tratando uma pessoa mal por reflexo de que outra pessoa me fez há muito tempo? Tem gente que entra num relacionamento já com 7 pedras na mão, já armado, porque a outra pessoa que eu tinha me traiu, fez isso, fez aquilo, então eu já vou entrar armado. Aí você vive armado, vive com uma armadura o tempo todo. Isso é muito triste, é cansativo. É cansativo a gente viver armado o tempo todo, se preparado pro tempo todo. Não, mas eu tenho que viver assim, porque o mundo é assim. Sim, o mundo muitas das vezes pode ser muito cruel. Mas como você recebe isso é que é importante. Então, o importante não é o que o outro fez com você. O importante é o que você fez do que o outro fez com você. Como que você optou por levar isso? Lembra do exemplo do tapa? Às vezes o tapa ele vai doer na hora que você receber um tapa, né? Um beliscão, um tapa. Mas aí, quando a dor do tapa passar, deixa essa dor embora. Não fique ressentindo. Ah, por que me bateram? Não merecia ter apanhado. Por que fizeram isso comigo? Porque as pessoas são assim, as pessoas são como elas são. Não tente entender porque o outro faz o que faz. É a forma do outro ver o mundo. Talvez a outra pessoa que te bateu já tenha apanhado também. Só que ela não encerrou esse ciclo quando ela apanhou, ela passou adiante. Então não seja você a pessoa que passa adiante, né? Tem aquela frase, pessoas feridas ferem. Então muitas das vezes as pessoas que te feriram são feridas. E eu não estou dizendo que você é obrigado a conviver com quem te feriu e tudo mais. Não, tem pessoas que não tem como a gente conviver, tem que se afastar, manter uma distância, não tem como conviver, mas libere esse perdão. Liberar perdão, eu até brinco, né? Liberar perdão não é você ir na casa da pessoa, tomar um chá da tarde e virar super amigos, super amigas. Liberar perdão é não ter nenhum sentimento ruim atrelado àquela situação, ao que aquela pessoa te fez. Deixa essa pessoa embora, libera ela de dentro de você, passa pra frente, vida que segue, segue a vida. Jesus morreu para você ter uma vida em abundância, ele morreu para você ficar sofrendo, lamentando, o que fizeram comigo, eu não merecia. Saia dessa posição de vítima. Você não é vítima, você é dona da sua vida. Deus é nosso dono, na verdade, né? Mas você escolha Deus, escolha Jesus, escolha os bons sentimentos. Preste bastante atenção em qual sentimento você está nutrindo. O que você está nutrindo? Quando você deita na sua cama, depois de um dia de trabalho, de um dia, um feriado, um final de semana, você deita, você pensa em quê? Você fica pensando em tudo que aconteceu durante o dia, durante a vida, porque em 1980 alguém fez isso pra mim, alguém fez aquilo. Nutra sentimentos bons. E isso é uma escolha, é um exercício. Muitas das vezes, eu digo que o nosso cérebro, ele é como uma trilha, né? Quando quem faz trilha, a gente sabe como que é. Quando você faz uma trilha, por muito tempo, suponhamos que você tenha um terreno, tá? Um terreno cheio de mato, cheio de folhas, e todo dia você caminha por esse terreno, um terreno grande, todo dia você caminha por ele. Então, todo dia você faz o mesmo caminho. Aquele caminho que você faz, a tendência é que o mato fique amassado, onde você vai pisando todo dia, que vá realmente trilhando um caminho, formando um caminho. Assim é o nosso cérebro. Se você passa todo dia por aquele caminho, a tendência é que o cérebro te leve por aquele caminho, porque é mais fácil, já está trilhado. Então, se naquele terreno que você anda todo dia, se você opta por um dia, não, hoje eu não vou andar por esse caminho aqui, eu vou passar por um caminho diferente, vai ser mais difícil, porque o mato está alto, você vai ter que construir outro caminho, que ir pisando e afastando os galhos, construir outro caminho. O nosso cérebro funciona assim, é nessa analogia também. Então, quando você opta por trilhar outro caminho no seu cérebro, às vezes é um pouco difícil, porque é um caminho novo que você nunca foi, você vai ter que construir esse caminho, né? Mas construa. Se o caminho que você sempre caminhou, sempre andou, tá difícil, já não tá mais agradável, então opte por mudar de caminho, né? Então, às vezes, quando você deita, quando você tá, né, no momento que você não tá trabalhando, não tá com nenhuma atividade, é mais fácil que seu cérebro te leve por aquele caminho já costumeiro, que você começa a pensar
reclamação, e eu arrumo uma casa e todo mundo atrapalha, e no serviço eu tento fazer e não dá certo, e meu marido tá assim, minha esposa tá assim, porque o seu cérebro está acostumado a pensar miséria sobre você, miséria sobre a sua vida. Mas ninguém tem só coisa ruim na vida. Todo mundo tem o lado ruim e o lado bom, as coisas difíceis e as coisas boas. Então, onde você está focando? Né? Aquela outra analogia, a analogia é muito bom porque a gente vai associando do copo com água até na metade, né? Se você pega um copo com água até na metade, você vai enxergar esse copo meio cheio ou meio vazio. Então, é interpretação, né? Como você está interpretando a sua vida? Está interpretando de forma catastrófica, que tudo é ruim, né? Para o mundo que eu quero descer, tudo é ruim. Tem gente que fala até... como que é uma frase que eu vi outro dia? A pessoa falou assim, eu tento ser uma pessoa boa, mas o mundo não colabora. Então, peraí. Então, a decisão de ser uma pessoa boa não está nas suas mãos. Está na mão do outro. É o outro que decide. Se o outro te trata bem, você é boa. Se te trata mal, você não é. Pega o controle da sua vida. Aprenda a controlar a sua vida, controlar as suas ações. Eu sou o que eu quero ser. Eu sou o que Jesus me faz ser. É como eu falei no outro vídeo. Jesus morreu por você, mas ele não está morto. Ele ressuscitou no terceiro dia, peça ajuda para ele, confesse tudo, fala, olha, tô cansada de ser eu, tô cansada de ser dessa forma, tô cansada de ser esse pensamento, tô cansada. Peça a Deus um renovo na sua vida e busque se conhecer, se você tiver a oportunidade de fazer uma terapia, né? Para mim, a oração tá acima de tudo, falar com Deus tá acima de tudo, mas tem muitas coisas que ajudam bastante, como por exemplo a terapia. Se você tiver a oportunidade, faça. Ou, eu não tenho oportunidade agora, não tenho tempo, não consigo fazer agora e tudo mais. Reflita, comece, feche os olhos e comece a pensar assim, quem sou eu? Por que eu ajo assim? Por que eu faço isso? Por que eu desconto nas pessoas coisas que elas não me fizeram? Comece a refletir quem é você, por que você age assim, né? Não fique como ação-reação, bateu, levou, bateu, tomou, isso é ação e reação, reflita, nós somos seres racionais, conscientes. Reflita o porquê você age dessa forma antes de sair devolvendo aquele tapa. Lá do exemplo do início do vídeo, bateu, vou bater de volta. Você vai se tornando um ciclo, a pessoa que você bateu de volta vai bater em outro. Encerre esse ciclo. Muitas das vezes, opte por se afastar. Às vezes é importante, mas opte também por entender por que aquele tapa te incomodou tanto. Né? Muitas das vezes as pessoas chegam reclamando, mas fulano faz isso comigo, fulano faz aquilo, e no trabalho, e não sei o que lá, eu não consigo lidar. Por que você está se importando? Né? Porque a gente não muda o outro. Essa frase é muito clichê, muita gente fala em internet, redes sociais, mas ninguém para refletir no poder dessa frase. A gente não muda o outro, mas nós podemos nos mudar. Então, se tem uma pessoa, por exemplo, no seu trabalho, na sua convivência que implica com você, você não pode mudar aquela pessoa. Às vezes você pode conversar, falar, olha, tá chato isso, mas às vezes ela não vai mudar. Então, mude você. Pare de se importar. Pare de dar tanto crédito, de colocar o outro como uma grande pessoa. Tem gente que coloca, né, o seu inimigo, entre aspas, aquela pessoa que te ofende, que te afronta, numa posição tão grande dentro, né, dos seus pensamentos, do seu coração, uma posição tão grande que aquela pessoa passa a ser tudo. Mesmo que você odeie, né, a palavra forte, mas mesmo que você odeie aquela pessoa, ela passa a ser tudo para você. É ela o centro das suas atenções, é ela em quem você dorme pensando, acorda pensando, vou ter que conviver com aquela pessoa chata que faz isso. Tira essa pessoa do centro da sua vida. Sabe quem tem que estar no centro da sua vida? Jesus. Coloca ele no centro. Tira essa pessoa do centro da sua vida, essa pessoa que já te magoou, tira ela do centro. E coloque Jesus no centro da sua vida. Que vocês tenham uma boa semana, né? Não sei se tem gente que às vezes demora um pouquinho, mas um bom dia, uma boa semana, uma boa noite, um bom trabalho. E coloque Jesus no centro da sua vida. Você, às vezes, está colocando pessoas que te magoaram, que não deveriam mais estar em seus pensamentos. Você está colocando essa pessoa no centro da sua vida, no centro das suas emoções. E isso você está alimentando o que está te magoando, o que está te ferindo.
Conheça a si mesmo, saiba o seu valor para Deus é muito grande. É tão grande que ele morreu por você. Não foi o seu vizinho que morreu por você, não foi o seu colega de trabalho, não foi sua família, não foi seu cônjuge, foi Jesus. Ele morreu por você. Então coloque ele no centro da sua vida. Tire todas as pessoas do centro, não que você não tenha que se importar, não tenha que conviver, mas Jesus tem que ser o centro da sua vida. Toda vez que você ficar triste, olha para a cruz e fala: eu sou amado, eu sou amada, eu sou valorizado, eu sou valorizada. Alguém, um Deus que criou os céus e a terra, criou o universo, morreu por mim. Então, preste muita atenção no que você está alimentando. Em quais pensamentos você está alimentando. Cuidado com o que você está alimentando, porque você vai viver daquilo que você está se alimentando, daquilo que você está nutrindo, né? Lembra do caminho. Seu cérebro está acostumado a fazer o mesmo caminho, o caminho da tristeza, da raiva, do pensamento negativo. Mostre para o seu cérebro que existem outros caminhos. Não tem só aquele. Tá bom? Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, vamos fazer esse canal crescer e vamos fazer esse vídeo chegar em várias pessoas que precisam ouvi-lo, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo. E Deus está sempre com você, sempre, 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 nos piores momentos, nos melhores, Ele está sempre lá. Às vezes é a gente que deixa Deus, mas Ele nunca, nunca nos deixa, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.